O mês de julho é o mês conhecido como mês do dízimo, onde muitas de nossas comunidades, em nossas igrejas, se celebra muito a partilha e a doação generosa que muitos de nossos membros realizam nas comunidades. Por isso, seria interessante fazermos algumas breves reflexões. Pretendo fazer um pouco esse processo pedagógico, sistemático, de toda quarta-feira apresentar uma breve reflexão sobre o dízimo a partir da Sagrada Escritura, que eu penso de que é um dos pilares da nossa fé e da nossa vida cristã, com a qual se tem como caminho, de aprofundamento do discipulado de Jesus Cristo. Esse é o nosso primeiro encontro de hoje. Pegaremos um panorama um pouco geral do dízimo e focando um pouquinho mais sobre o Antigo Testamento. Nos futuros encontros falaremos um pouco sobre Jesus Cristo e os apóstolos, que eu acho bem interessante. Acho que em primeiro lugar nós temos que pensar a partir das nossas próprias experiências. Um canto talvez tão conhecido por nós, que representa não o dízimo, mas representa a partilha com a qual o dízimo é inserido, de que nós conhecemos muito bem. Assim diz o canto: os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Esse canto reflete o sentido das nossas ofertas. E, em primeiro lugar, nós temos que pensar de que as ofertas que nós realizamos representam essa comunhão eclesial, representa também essa solidariedade com a própria comunidade de fé, expressa a nossa alegria não no sentido sentimentalista ou da psique humana, mas alegria como o prazer mais profundo que o ser humano possa viver. E também representa uma ordem e uma continuidade da missão dada por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a partir desses parâmetros que nós colocamos, possamos pensar a perspectiva do dízimo. E aí nós temos um detalhe tão importante dessa nossa compreensão do dízimo, porque nos tempos atuais ou nos tempos de sempre, possamos falar como Igreja Católica, até um assunto tão novo, e para os protestantes um assunto tão antigo, sempre gerou polêmicas e discussões. Em outras palavras, ainda tem muitas pessoas que aceitam ou rejeitam fazer a sua partilha, a sua contribuição por meio do dízimo à comunidade de fé. Porque, em primeiro lugar, o dízimo sempre vai remeter às dificuldades da fé do povo, a compreensão de dar e receber, possamos assim chamar uma teologia da prosperidade. Ou seja, eu contribuo para Deus aquilo que Deus me dá, mas se Deus não me dá, eu não contribuo. É como se fosse um supermercado religioso, né? Eu vou até Deus, peço a Ele o que eu desejo, e se Ele me der, eu ofereço Ele através de um pagamento. E muitas vezes esse pagamento é uma oferta, um dízimo, é uma contribuição. Mas temos um porém aí, porque a palavra dízimo, assim dizendo, ela tem uma péssima compreensão, ao meu ver, aqueles que leem a Sagrada Escritura. Porque o dízimo não significa especificamente dar 10% para o templo. A palavra dízimo significa a 10ª parte de alguma coisa, né? A palavra, no seu sentido hebraico, significa isso: dar 10% de alguma coisa, né? E esse 10% de alguma coisa, falando especificamente do povo hebreu, estava ligado diretamente ao seu produto, à sua atividade agropastoril.
Ou seja, o povo de Israel produzia aquilo que comia, aquilo que bebia para o seu sustento, e num processo posterior e longínquo, eles, na sua participação do culto, participação da vida de fé, participação como comunidade, eles partilhavam 10% daquilo que eles produziam. E o restante ficava com eles. Bem, isso é um panorama um pouco geral, mas vale a pena a gente pensar um pouquinho melhor sobre a própria palavra dízimo a partir do seu diálogo com outras realidades religiosas. Por exemplo, a raiz da palavra dízimo, ela está ligada a uma outra palavra árabe que significa comunhão e celebração comunitária da partilha dos bens. Então, nós temos aí, nesse diálogo da palavra dízimo e da sua origem, que ela vai muito além do que a celebração do culto. Ou seja, o dízimo significava claramente que esses 10% que eu tenho, ou seja, essa parte que eu tiro do fruto da minha terra, do fruto do meu trabalho, daquilo que eu produzi, ela tem um significado de celebração comunitária. Portanto, assim, de uma forma bem resumida, eu creio que nós temos aí um fundamento teológico muito importante para a nossa compreensão do dízimo, que é a compreensão da comunidade eclesial. Então, dízimo vai muito além do que contribuição de evolução. É uma expressão eclesial, é uma expressão de ser de igreja, de uma comunidade de fé. Que isso eu vejo tão importante para a compreensão nos tempos atuais, principalmente nesse tempo de pandemia. Se o nosso povo continua contribuindo com o dízimo, seja pouco, seja muito, ou não está contribuindo devido às situações de trabalho, de desemprego, seja o que for, mas ela tem consciência de que a sua pertença da comunidade se expressa no dízimo. Mas não significa que o dízimo é a única expressão da sua vida eclesial. Mas o dízimo é a expressão da sua vida eclesial, da sua celebração comunitária. Da sua celebração, da sua inserção comunitária. Eu estou citando um ponto que é a dimensão comunitária. Mas no processo gradual de desenvolvimento, de compreensão da palavra dízimo, principalmente no Antigo Testamento, ela teve uma certa evolução a tal ponto de que no livro do Deuteronômio há uma compreensão de que aquilo que eu contribuo para a comunidade, a minha contribuição, a minha partilha, a minha doação, a minha generosidade, vai ser de benefício para a própria comunidade. E detalhe, essa comunidade não é só composta pelos sacerdotes ou pelos ministros, ou seja, por uma elite religiosa. Elite não nos separando as pessoas uma das outras. Elite no sentido de identificação de ministério dentro da própria comunidade de fé. Então, o dízimo ele vai além dessa compreensão. Ele compreende de que o dízimo também é como uma ajuda aos pobres. Posso citar um exemplo muito bem claro para podermos entender. Queridos irmãos, procure ler 3 textos bíblicos do Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, que você vai compreender melhor essa questão que eu estou falando. No livro do Levítico, posso trazer aqui para a nossa compreensão. No livro do Levítico, capítulo 27, no livro dos Números, capítulo 18, e no livro do Deuteronômio, capítulo 12. Então, nós temos Levítico 27, 30, Números 18, 21 e Deuteronômio 17. Nesses 3 textos que eu estou trazendo, nós vamos ver um pouco a evolução da compreensão do dízimo, de uma forma assim, muito bem clara e objetiva para mostrar o quê? De que a compreensão do dízimo
de ir a favor da vida da comunidade, no seu Antigo Testamento, tem seu fundamento. Eu posso dizer de uma forma muito bem clara. No livro dos Levíticos, a preocupação do dízimo era ajudar os levitas. No livro dos Números, a preocupação é de que aquilo que a gente doava para os levitas deveria doar para os sacerdotes. Mas a evolução e o aprofundamento e a compreensão do livro do Deuteronômio, que, ao meu ver, é muito interessante, é de que a compreensão do dízimo vai além de tudo isso. É para também ajudar os pobres, os necessitados. E outro detalhe, querido irmãos, leia o texto de Deuteronômio, capítulo 12, o capítulo todo, você vai observar uma coisa muito interessante. Ele fala, não é para fazer a doação nas cidades, já tem uma compreensão muito diferente sobre a questão do culto nas cidades, que é uma das questões de Jesus questiona profundamente, a gente vai falar isso depois. Ou seja, retoma as suas tribos. O que é retomar as tribos? É você retomar a teologia do êxodo, a teologia da partilha. Se assim você quiser, é só compreender e ler um pouco o capítulo 15 e 18 do livro do Êxodo. Você vai ver lá um pouco a questão das partilhas, né? O maná do deserto, os cordonistas, ou seja, não deve guardar, não deve acumular. Isso é importante. E um outro fator importante do livro do Deuteronômio, que eu acho significativo, é reúna todos para celebrar a partilha do dízimo. E todos quem? E aí, gênero, pessoas de diversas classes sociais e de gênero também. O texto fala claramente, seu filho, sua filha, seu servo e sua serva, seu escravo, que os outros textos não têm. Então veja de que o livro do Deuteronômio, ele traz essa dimensão da gratuidade da celebração com todos, a partir do dízimo. Então, para finalizar essa reflexão, gostaria de dizer de que o dízimo com a qual nós contribuímos fortalece a nossa vida comunitária, porque nós sabemos que a contribuição que nós damos, a partilha que nós realizamos, não só ajuda para a estrutura física da comunidade, mas ajuda para aqueles os mais necessitados. E cada um pode falar por si mesmo, como tem muitas obras sociais que são sustentadas pela partilha do dízimo. Então, que Deus abençoe a todos, fortaleça a vida de vocês e que cada vez mais possamos nos aproximar de Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele que nos ensinou o verdadeiro sentido da partilha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.